Então vamos lá, pessoal. Estou gravando essa aula aqui para poder utilizar amanhã, tá? Mas a gente vai podendo bater um papo e tudo mais aí. Então, galera, o que o centralizador SAT é esse executável que nós estamos vendo aqui, esse atalho, tá? Qual que é a função dele? O conceito inicial dele foi poder utilizar mais de um equipamento, mais de um terminal rodando um único equipamento SAT, tá? Então eu consigo ter um equipamento SAT e rodar aí 2 caixas do PDV, 3 caixas do PDV e imprimir numa mesma impressora, se eu quiser, a mesma impressora, ou posso ter impressora local, mas o principal é eu conseguir utilizar um único equipamento SAT, tá? Então esse é o conceito do centralizador. Ficou claro então, pessoal? Tu mata e o cliente tem que comprar vários SATs para... Isso, em vez de eu ter aí um SAT por terminal do PDV, né, por cada terminal do PDV, eu consigo ter só um equipamento SAT, e aí eu posso operar 2, 3 terminais aí do PDV no mesmo equipamento SAT. Obviamente que vai ter se tiver muita impressão de SAT, vai ter uma lentidão, uma demora aí para poder pegar a via de impressão, tá? Então tem que pensar aí. A via de impressão não, só o próprio processamento do SAT, né? Porque imagina que isso aí vai entrar como se fosse uma fila, entendeu? Então o centralizador SAT, o que ele faz? Ele pega ele pega a emissão do SAT gravada no banco, tá? Ele lê e faz a autorização junto ao equipamento. Então é como se fosse uma fila aí de chegada, tá bom? Bom, vamos abrir aqui, ó, o aplicativo. Ele já está executando. Eu clico aqui 2 vezes sobre ele e ele aparece para mim aqui o status, tá? Esse meu centralizador SAT aqui está conversando com o emulador, tá? Então, no teste aqui com o emulador, primeiro eu abro o emulador e depois eu abro o centralizador SAT. Bom, aqui eu tenho a tela inicial dele, tá? Que está contando a quantidade de requisições, tá? Isso é toda vez que algum terminal nosso tenta acessar o centralizador para fazer uma emissão. Então, é uma requisição, é um pedido de emissão de SAT. E o que esse camarada vai fazer? O centralizador vai conversar diretamente com o equipamento. Tá bom? Falei que eu posso usar mais de um terminal do PDV. Além de poder usar um terminal do PDV ou mais terminais emitindo SAT no mesmo equipamento, eu também posso usar o Pocket, tá? A versão nova do Pocket faz emissão de cupom SAT. E ele também vai necessitar conversar com o centralizador. Por quê? Não tem como ligar aí um equipamento SAT num smartphone ou tablet, tá? Ou na máquina da rede, por exemplo. Então, o que o Pocket vai fazer? O Pocket vai fazer uma solicitação de emissão de SAT, vai gravar esse pedido de envio do SAT no banco de dados, o centralizador vai ciclicamente ler o banco lá, achou a informação, ele vai emitir o SAT e vai devolver, o Pocket vai receber a informação e vai liberar a impressão, tá bom? Então é assim que funciona, tanto para aplicativos móveis, quanto para eu poder economizar com o equipamento SAT, tendo mais de um PDV utilizando, tá? Bom, como é que funciona a configuração disso? Primeiro, vamos falar da instalação, né? A instalação do centralizador é bem simples, tá? Ele vai ficar junto com o executável do PDV que tem a máquina, né? Na verdade, não vamos falar assim do PDV, nós vamos deixar ele junto ao PDV que tem a máquina que tem o SAT instalado fisicamente, tá? O que vai acontecer? Nós vamos jogar ele junto com o executável do PDV, ó, pode ver que ele está junto com executáveis aqui do PDV, tá? Ó, vamos localizar o PDV aqui, tá bom? E ele vai compartilhar das mesmas DLLs que o PDV usa, inclusive as DLLs do SAT. Porque lembrando, é o centralizador SAT que vai conversar
com o equipamento. Então, as DLLs têm que ser as mesmas, as configurações têm que ser as mesmas, tá? Então, nós aproveitamos e utilizamos aí a própria estrutura do PDV, tá? Bom, então a instalação é só isso. Nós vamos pegar o executável e vamos jogar lá. Preste atenção no executável, que o executável tem que ser já de 2023, tá? O Mário fez uma compilação recente, porque se vocês forem ver, existe esse executável aí desde 2018, 2019 mais ou menos, tá? Mas eu peço que peguem o último centralizador que vocês localizarem lá no subarquivos, na pasta de atualização. Tá bom? Então é só isso, pega o executável, joga aqui. E aí nós temos a parte de configuração. Primeiro vamos ver o PDV. Perdão. Engasguei. Vamos abrir aqui o PDV. Pois bem, se o terminal tem que conversar com o centralizador SAT, a configuração lá do PDV tem que mudar. Nós não vamos deixar o PDV apontando para o equipamento mais, tá? Nós vamos fazer uma configuração aqui. Bem simples. Estamos dentro do PDV, repara que ele já deu aqui SAT CFE em operação, porque ele já está conversando com o centralizador, tá? Muita atenção nisso, tá, pessoal? Situação essa que aconteceu no nosso cliente recentemente, Marques Hamburger, tá? Vou mostrar para vocês. Para quem não está ciente aí, o Marques está utilizando as nossas máquinas da rede, tá? As máquinas que a rede fornece, usando o nosso aplicativo Pocket. E aí, aqui na parte de PDV SAT, em algum momento houve uma intervenção nossa para dar suporte e foi alterado esse parâmetro aqui, ó. Ok? Não pode, tá, pessoal? Nós não podemos, quando está utilizando o centralizador, nenhum dos terminais pode conversar diretamente com o equipamento. Nós vamos ter que sempre colocar aqui como remoto, tá? Em alguma intervenção que houve aqui no suporte, viram que estava como remoto, o SAT por alguma razão não estava respondendo, pode ter sido porta USB, pode ter sido algum problema que fecharam o centralizador, várias questões, tá? Mas vocês têm que saber onde estão mexendo. Então o técnico viu, opa, está remoto, mas não é remoto. O SAT do cliente é um Eugene, mudou aqui para Eugene e aí voltou a funcionar. Porém, o que acontece? Quando tentava emitir SAT pelo Pocket e tentava emitir SAT pelo PDV, começava a dar erro de sessão SAT. Porque quem estava manipulando a sessão SAT era o próprio equipamento e o outro, em outra venda, era o centralizador. Começou aí a dar problema, colidir a sessão SAT, tá? Então, quando vocês se depararem com algum cliente que estava operacional com o SAT, estava como remoto, não mexam, tá? Vocês já sabem que remoto é a questão que o cliente já está utilizando aí o centralizador SAT. Tá bom, pessoal? Fica bem claro isso aí. Pegou o cliente com modelo de SAT como remoto, ele está usando o centralizador, tá bom? E não pode mexer nisso aqui. O que acontece? Quando a gente coloca isso aqui como remoto, o modelo, tá? Ele vai ler todo o restante das informações do centralizador SAT, tá? Nós não temos que se preocupar em configurar mais nada aqui, assinatura, código de ativação, nada. Basta colocar o modelo remoto, vamos configurar a impressora local da maneira como a gente sempre fez, colocou lá o Windows, localizou a impressora, quantidade de colunas, tamanho do QR Code, tudo aquilo que a gente já está sabendo, tá? Mas na parte de equipamento, basta colocar o modelo remoto, tá bom? Salvou. E o restante de todas as configurações serão feitas no centralizador. Deixa eu só fechar aqui os parâmetros. E vamos abrir o centralizador. Enquanto está salvando, deixa eu já abrir aqui.
Tá, pessoal? Então, botão direito, parâmetros, senha do dia, abriu, e aqui nós temos as configurações, tá bom? Então vamos lá, ó. Se eu disse para vocês que lá no PDV as configurações não são mais utilizadas, então elas têm que estar em algum lugar, né? Então, vai estar aqui dentro do centralizador. Então, a partir do momento que no PDV eu coloquei remoto, ele vai começar a enxergar o centralizador e ele vai ver. Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o endereço do banco de dados, tá? Ele não pega esse endereço de banco de dados do config ini, então vocês têm que conferir e colocar manualmente aqui o mesmo banco que está lá no config ini do PDV, tá? E aqui existe banco de dados. Olha, veja só, ele tem Firebird e Paradox, tá? Porque originalmente o centralizador também foi feito para trabalhar com o banco do SICOM, tá? Então é possível usar o centralizador no SICOM. E aí nós temos número da última requisição, temos os dados do contribuinte, tá? Que ele vai pegar aí os dados que nós vamos ter que colocar o mesmo que está no SAT. E aí nós vamos para a parte da configuração do equipamento, ó. Configuração SAT, nós vamos colocar aí sim. Se for um EUGIN, nós vamos colocar um EUGIN. Se for um DMAP, um DMAP. Ambiente, número de sessão SAT eu já falo. Vamos colocar a assinatura, código de ativação e o caminho para salvar os cupons SAT. Se vocês forem ver, é os parâmetros que estão aqui, passados para o centralizador, tá bom? Pois bem, quando vocês fazem a primeira instalação disso, o que eu aconselho a fazer? Limpar o número da última requisição, se estiver preenchido, e o número da última sessão do SAT, tá bom? Pode fazer isso tranquilamente. Confere o banco, limpa a última requisição e limpa o número da sessão SAT. Porque o que pode acontecer? Principalmente quando vocês acabam de instalar e vão fazer o apontamento do banco de dados, pode ser que ele não consiga pegar esses valores ainda. E aí o centralizador, vocês vão ver que ele vai ficar congelado, tá? Não vai fazer nada. Então, por experiência própria, eu identifiquei que se certificou que o banco de dados está tudo certinho, as configurações apontando para o equipamento, limpa a última requisição e a última sessão do SAT, dá um salvar inicialmente. O equipamento, o centralizador vai voltar para a tela dele, nós vamos encerrá-lo, tá? Isso na primeira instalação. Fechou. Vamos abrir de novo aqui, ó. Vou deixar até o emulador aberto, ó. Que ele vai tentar conversar com o emulador, ó. Vou abrir. Centralizador SAT. Já foi lá para baixo. Ó, veja aqui, o total de requisições está 0, o total de erros está 0. Ele foi lá, pegou a última requisição SAT do próprio banco, ele consultou novamente, tá? E vamos voltar aqui para o parâmetros, fazer um primeiro teste, ó. É igualzinho se a gente estivesse configurando no PDV, tá, pessoal? Ó, vou consultar o SAT. Consulta ao SAT realizada com sucesso. Pode ver que no emulador aqui no log dele já mostrou que teve uma consulta às 8h48, tá? Vamos fazer aqui um teste fim a fim, ó. Teste fim a fim emitido com sucesso, tá bom? Fechou, pessoal? Então, estamos conversando aqui com o equipamento SAT através dos botões das funções. Então, obviamente, se ele não estiver dentro da pasta do PDV, nós vamos ter problema, tá? Porque vamos pegar uma situação seguinte, o cliente já usava o SAT, ele só está mudando agora para usar o centralizador. Então a gente já sabe que a estrutura do PDV dele está funcionando para trabalhar com o SAT dele. A gente só muda lá no PDV para remoto, tá? E fazemos aqui as configurações no centralizador. Perfeito, pessoal. Funcionando o centralizador, vamos salvar aqui. Minimiza que ele vai lá para a bandeja, lá embaixo, tá? Olha lá, tá aqui na bandeja. E vamos fazer um teste. Primeiro, vamos abrir o PDV. E vamos fazer um cupom aqui pelo PDV. Peguei um produto sem preço. Deixa eu pegar um produto com preço. Vamos lá. R$ 6,50, tá? Vamos receber.
vai fazer a emissão do cupom SAT. Fez a impressão. Fez a impressão do cupom SAT, normalzinho, pelo PDV aqui, tá? E se a gente fizer isso pelo Pocket, pessoal? Mesma coisa. Vamos abrir o Pocket aqui. Vamos colocar aqui o número da mesa. O Pocket mudou bastante, tá? Então a gente vai fazer uma aula separada do Pocket em breve, tá? Com as mudanças, ó. Vou abrir uma mesa 1, comanda 1. Tá ok? Lanço um produto. Adiciono. E vou clicar em pagar. Pagando. Vou lançar aqui o dinheiro. Não tem troco? Vou só clicar em continuar. E ele vai perguntar aqui se deseja emitir o SAT CFE de venda. Se eu clicar em não, ele vai imprimir um orçamento, tá, pessoal? Ctrl W. Se eu der um sim aqui, ele vai conversar com o centralizador. Ele vai conversar com o centralizador. E tem que emitir o cupom fiscal também, normalmente. Vendo, ó, total de requisições 2. Está finalizando aqui. E a nossa Daruma travou como ela costuma fazer, tá? Mas aqui está a impressão do SAT proveniente aí do Pocket. Então, ó, nós com um único equipamento SAT, que aqui no nosso caso é um emulador, a gente consegue fazer aí a impressão de terminais diferentes, a emissão, perdão, de SAT de terminais diferentes, como também dos nossos equipamentos móveis aí, como o Pocket. Tá ok? Perfeito, pessoal? Para funcionar aqui, pode falar, Luquinhas. No caso, ele manda só a requisição de emissão de cupom, mas dá para eu cancelar também, caso... Você está falando quando eu faço pelo Pocket? Isso. Ou quando eu faço pelo Pocket, o cancelamento do cupom é feito pelo PDV, tá? Ah, entendi. Não foi dado permissão para o garçom fazer cancelamento de venda. Entendi. Então, se a gente vir aqui no Alt C, né? A venda que nós passamos no Pocket, aqui ó, de 6 centavos, está aqui, ó. Saquei. Então, se precisar cancelar, ainda precisa ir no caixa. Isso. Assim, né? Na verdade, qual que é a ideia do Pocket ter aí o SAT? Porque como ele já vai com a maquininha na mesa, então ele vai passar o cartão, vai soltar a via do cartão e se o cliente exigir uma nota fiscal paulista, ele já faz o SAT e já imprime, tá? Lembrando que aqui eu fiz a impressão na Daruma, mas a maquininha da rede vai imprimir o SAT diretamente aqui, tá? Entendi. Beleza? E na parte aqui de parâmetro, pessoal, a gente vai entrar nos detalhes disso depois, mas basta eu configurar aqui emitir SAT CFE como sim, tá? Que automaticamente ele vai querer conversar com o centralizador. Tá bom? E na verdade o que ele vai fazer? Ele vai ler o parâmetro do PDV que está como remoto e ele sabe que tem que conversar com o centralizador, tá? Quem faz essa função de emitir SAT é o aplicativo REST, tá? O REST que vai administrar essa comunicação local com o equipamento, tá bom? E o que mais aqui, ó? Quando nós instalamos o Pocket em smartphone, a impressora que a gente coloca é o Windows, tá? Tá bom? Quando a gente estiver fazendo a instalação, por exemplo, na maquininha da rede, a impressora vai ser o Android, porque ele vai imprimir diretamente na maquininha, tá bom? E é só isso, pessoal. Então essa aí eu queria mostrar essa novidade aí para vocês. Quer dizer, não é novo, mas a gente nunca foi de utilizar isso, tá? E lembrando, mais uma vez, pegou um suporte aí, onde vocês localizaram que dentro dos parâmetros o tipo de SAT está como remoto, não vá mudar para outra coisa, tá? Aconteceu com o cliente como eu mencionei. E aí deu 15 minutos, ele ligou aqui falando que estava dando erro de sessão inválida. Tá bom?
viu que está remoto, está com dúvida de como funciona ainda o centralizador, aciona a gente aqui, me aciona, ou aciona o Isaías, e a gente vai dar um suporte. Tá bom? Então, nessa parte é isso que eu queria mostrar dessa aula aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta aí, algum questionamento, fica à vontade aí.